Por acaso você vai prestar a Unesp este ano? Tá com dúvida em relação às perspectivas da Banca de Correção 2023? Então se liga nesse vídeo que eu vou dar dicas essenciais para você ir muito bem nessa prova. Fala, gente linda! Beleza? Aqui é o Ricardo, o Japa da Redação, e hoje trouxe para vocês uma aula falando sobre as perspectivas da Unesp 2023 e com certeza assim você vai se dar muito bem na redação. Então se liga nesse vídeo até o final. Mas antes de mais nada, lembra sempre de fazer aquele favorzinho especial pra gente. Não é inscrito? Se inscreva! Ative o sininho de notificações para receber notificações dos vídeos mais recentes lançados no nosso canal. E também curta bastante, compartilha muito esse vídeo, que aí você ajuda demais a gente a crescer e com certeza levar conteúdo de qualidade até vocês também. Para entender um pouquinho das estimativas que a gente traça, das perspectivas que a gente faz para 2023, o bom é você olhar para o passado, verificar como foram os temas de redação dos anos anteriores, mais especificamente a partir de 2019. Mas por que, professor? Porque até 2018 nós tínhamos uma prova que cobrava temas muito mais objetivos, mais concretos, mais palpáveis e relacionados a uma realidade mais imediata. Ou seja, era uma prova relativamente mais fácil de você pensar em desenvolver um texto, uma dissertação e argumentar sobre. Prova disso é o tema de redação de 2018, no meio do ano, que falava sobre o porte de armas a cidadãos comuns com o intuito de reduzir drasticamente os índices de violência. Você é a favor ou contrário? Olha só, em cima dessas duas perspectivas, posições que você poderia assumir, você deveria dissertar e defender o seu lado. Só que a partir de 2019, nós tivemos uma modificação considerável da comanda de redação e com certeza das expectativas da banca para esses textos. Por isso a gente vai olhar os temas de redação desde 2019 e analisar ponto a ponto algumas características que podem servir para ajudar você a definir como trabalhar melhor para 2023. Em 2019, o tema de redação foi justamente esse. Compro, logo existo, com uma interrogaçãozinha clássica que a Unesp adora colocar no final dessas comandas. Verifica que ela modificava, parafraseava uma outra expressão filosófica bem clássica, né? Penso, logo existo. Claro que a Unesp modificou, colocando uma interrogação no final em forma de pergunta para remeter a você o caráter reflexivo e crítico. Nesse caso, o tema de redação parecia um tanto quanto místico, difícil, enigmático de desvendar, mas aí você lia os textos motivadores que são essenciais com certeza para nortear todo o processo de produção textual, e aí você verificava que esse tema de redação aludia a uma questão bem atual, bem contemporânea. Afinal de contas, hoje, numa sociedade neoliberal, cada vez mais neoliberal, capitalista, que incentiva o consumo, a compra, afinal, nessa sociedade toda, nós somos definidos pelo que nós compramos. Veja que houve uma modificação gradativa do ser para o ter, para o possuir. Antes, se nós éramos valorizados pelo que nós tínhamos de conhecimento, do que nós éramos em relação à nossa personalidade, hoje, cada vez mais, nós somos valorizados por aquilo que podemos, né, possuímos e compramos. Afinal de contas, nós somos aquilo que nós compramos, possuímos ou não? Olha esse questionamento realmente muito filosófico que demandava uma atenção especial na reflexão de acordo com a atual conjuntura. E isso tudo poderia ser muito bem associado também às redes sociais. Cada vez mais as redes sociais, elas mostram pessoas que têm posses, pessoas comprando, ou seja, tudo isso remete cada vez mais ao ideal de compra que move as pessoas dentro de uma sociedade. Em suma, nós somos reduzidos a uma condição de meros compradores e justificamos a nossa existência pelo ato do consumo. Cara, fantástico, genial o tema, mas, nossa, gerava muito problema para o aluno que esperava uma prova mais objetiva naquele ano. Em 2020, nós tivemos esse outro tema. Gente, olha que difícil, né? O carro será o novo cigarro? Quem lia essa comanda de redação, que nem eu, né, tem o hábito de ler comanda antes dos textos motivadores, falava o seguinte, mas espera aí, o que esse tema de redação quer com a gente? Como assim o carro será um novo cigarro? Quando a gente fazia a leitura completa aí dos textos motivadores, a gente percebia a comparação, o paralelo que a proposta estabelecia. Bom, vou explicar para vocês. O cigarro, na década de 50, 60, até 70, nós tínhamos um tipo de produto que era extremamente glamourizado pela indústria hollywoodiana, pelo cinema, pela novela brasileira, pelas propagandas, enfim, né? Nós tínhamos um produto que era consumido em larga escala, porque muitas vezes não era só associado ao vício, né, ao consumo,
mas sim associado ao status, à condição elevada. Quem fumava era bem-sucedido. E nesse sentido, a partir de 70, 80, 90, nós tivemos diversos estudos que começaram a comprovar, logicamente, a relação do tabaco com alguns tipos de doenças crônicas, degenerativas e com cânceres também, claro, com o sistema respiratório. Logo, tudo isso levou a uma política pública de saúde para tentar inibir o consumo do tabaco, associando tabaco a diversas doenças. Prova disso é só você pegar, por curiosidade, pelo amor de Deus, procura lá no Google, né? Um maço de cigarro e vira o maço de cigarro. Atrás da capinha bonitinha que tem a marca, nós temos normalmente uma propaganda que faz alusão, por meio de uma imagem extremamente visceral, né, apelativa, forte, de uma doença, de um problema que o cigarro pode gerar. Cara, esse tipo de antipropaganda com certeza desestimula o consumo. E hoje muitas pessoas que ainda consomem tabaco são mal vistas, né, associadas a alguma coisa que não é agradável. Por isso que nós temos então essa situação do tabaco hoje, que pode ser associado ao carro. Ah, mas de que forma, professor? Bom, o carro hoje, ainda no Brasil, é sinônimo de status, como o cigarro foi na década de 50, 60, 70. É sinônimo de status. A pessoa compra o carro, não pode nem pagar o combustível, que está muito caro, mas compra o carro financiado em 60 vezes, está lá o carro na garagem bonitinho, eu tenho carro, eu sou top, né? Eu sou da classe média, mas eu tenho um carro bonitão, né? Então eu sou considerado e bem visto pelo carro, que me faz bem, faz me sentir associado a essa conjuntura capitalista de consumo, enfim, eu sou bem visto por isso. No entanto, se você observar nos países, nas cidades mais desenvolvidas, o carro já é visto como um entrave à mobilidade urbana, porque quanto mais carro eu tenho, menor é a mobilidade urbana, os trajetos ficam mais longos e isso atrapalha e torna a cidade caótica. Além do que, muitos veículos movidos a combustão interna queimam combustíveis fósseis que acabam acentuando o processo, claro, de aquecimento global, de problemas ambientais. Por isso, cada vez mais nós temos um movimento que está tentando reduzir o carro a uma condição degradante da sociedade, que atrapalha o entrave. Então, será que no futuro próximo o carro será considerado um novo cigarro? E em cima disso, havia uma série de reflexões sobre mobilidade urbana, sobre poluição, sobre condição de saúde das pessoas que poderia ser feito. Gente, difícil, mas dava para desenvolver a partir dessa relação direta e imediata com as transformações que está acontecendo dentro do espaço urbano, no que diz respeito principalmente à mobilidade e ao aspecto da poluição, emissão de poluentes. Em 2021 nós tivemos o tema Tempo é Dinheiro, com uma interrogaçãozinha. Veja que esse tema de redação também promoveu uma modificação no aforismo, uma afirmativa que é comum na nossa sociedade, né? Capitalismo, a visão neoliberal, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, a nossa vida corrida, a nossa vida extremamente agitada na busca de dinheiro para satisfação pessoal. Tempo é dinheiro, olha só. E esse questionamento, também de ordem muito subjetiva, tinha nos seus textos motivadores um embasamento muito interessante para você promover uma reflexão a respeito do nosso tempo de vida. Afinal de contas, nós gastamos tempo de vida em troca de um valor. E esse valor monetário que a gente adquire é para nossa manutenção da nossa existência nessa sociedade. Então verifique que cada vez mais o nosso tempo é precificado, nós seres humanos somos precificados e pior, o nosso tempo de vida é precificado, tem valor. No entanto, esse tempo de vida gasto no trabalho nunca mais volta e no final das contas nós nos encontramos velhos, desgastados, sem mais tempo de viver, apesar de nós termos posses porque adquirimos com o passar do tempo, usando o nosso tempo para acumular bens e riquezas. Gente, olha que reflexão fantástica e extremamente paradoxal, tendo em vista a nossa existência, os nossos ideais capitalistas e de consumo. E em 2022, prova mais recente, também tínhamos uma pergunta. Nossa, essa pergunta é até um pouco coloquial, né? Fazia a seguinte menção: tudo bem não estar bem? Olha essa pergunta, que diz respeito a um estado de doenças mentais, depressão, tristeza, ansiedade, melancolia. Tudo bem não estar bem? E além dessa pergunta, na sequência havia uma espécie de afirmação, de comanda, que nos caracterizava melhor o que essa pergunta queria dizer. Veja o que era: tristeza em tempos de felicidade compulsória. Tristeza em tempos de felicidade compulsória. O aluno, claro, deveria avaliar muito bem o que é uma felicidade compulsória. Verificar que esse termo, essa expressão diz respeito principalmente ao fenômeno crescente das redes sociais.
Como assim, professor? Nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, seja lá qual for a rede social que você usa, o que a gente vê cada vez mais frequentemente estampado nos sorrisos, nos rostos, a felicidade plena. As pessoas tiram só fotos em momentos de felicidade, de alegria, de exaltação da vida, mas em nenhum momento acabam tirando foto ou exibindo um estado de tristeza. É como se nós tivéssemos uma necessidade de sermos aceitos cada vez mais, e para ser aceito nas redes sociais, deu uma gasgada aqui, para ser aceito nas redes sociais, o que a gente precisa fazer? Mostrar somente que a gente é feliz, lindo, maravilhoso, fez a viagem, está bebendo aquela bebidinha gostosa e saborosa e comemorando em família momentos alegres. Veja que nesse mundo virtual das redes sociais, nós não temos mais espaço para tristeza. E a felicidade, portanto, se tornou algo compulsório. Logo, para ter uma aceitação nesse ambiente virtual, a gente tem que mostrar apenas a alegria de viver. Trazer uma grande reflexão entre o ser e o parecer. Esse jogo constante do virtual e do real. Portanto, exigia do aluno uma grande reflexão a respeito do nosso cotidiano, do fenômeno das redes sociais, associados cada vez mais a uma transformação dos fenômenos sociais. Vocês puderam verificar por essa discussão breve que os temas de redação da Unesp estão cada vez mais subjetivos. Então, se você ainda está com dificuldade em relação a esses temas, o que você está esperando? Vai lá no www.corrigeme.com.br, o endereço e o link está presente ali na nossa descrição do vídeo, é só você acessar, que aí você vai ter acesso à nossa plataforma, você pode se inscrever gratuitamente, ver o funcionamento dela e a partir da escolha de um plano ideal para você, você pode enviar redações para a gente de acordo com esses temas, inclusive, que a gente discutiu. Dessa forma, você vai avaliar melhor a sua redação, a sua condição para executar essa prova e, com certeza, o feedback dos nossos corretores vai permitir que você tenha uma percepção mais clara do que deve ser feito. Então não espere mais, acesse nossa plataforma, escolha um plano e vem fazer parte desse time de grandes vencedores. Bom, gente, depois desse merchan bonitinho, o que a gente pode esperar para 2023? A gente pode esperar uma prova que tenha características subjetivas, cuja comanda de redação seja por meio de uma pergunta enigmática. Mas não se preocupe com essa pergunta, porque nos textos motivadores nós teremos uma descrição do que a banca realmente deseja para você, deseja que você faça no decorrer do processo de desenvolvimento. E lembre sempre que possivelmente esse tema de 2023 vai fazer uma alusão a um contexto atual, a um contexto muito contemporâneo, e por isso você tem que ficar atento com o que está acontecendo em 2022 inteiro, porque com certeza isso pode servir como arcabouço de repertório sociocultural produtivo para você trabalhar no tema de redação. E não se esqueça de preencher muito do seu conhecimento com o quê? Com repertório de ordem histórica, literária, filosófica e sociológica, que a Unesp está pedindo cada vez mais. Valeu, gente linda! Muito obrigado por assistir essa aula que foi feita com muito amor até o final. E não se esqueça, gente, de curtir bastante esse vídeo mesmo, e compartilhar e seguir a gente nas redes sociais. Afinal de contas, a gente está postando conteúdo de qualidade todo dia, praticamente, lá no Instagram, TikTok também. Não faço dancinha, mas eu posto conteúdo para vocês. Até a próxima e bons estudos!